Com Carlos X, a França restabeleceu o antigo regime com o apoio de uma facção mais conservadora, que foram os seguidores da legitimidade. Eles reimplantaram o absolutismo e restauraram os privilégios do clero e da nobreza. Já Carlos X, ele sofreu crescente oposição dos liberais, que foram os liderados pelo duque Luís Filipe, e da imprensa, especialmente o Jornal Nacional, que pôs toda a sociedade, eles mobilizaram, criando condições revolucionárias que explodiriam em 1830. O ativismo político dos liberais contra a reação absolutista culminou em julho de 1830 contra as Jornadas Gloriosas, barricadas levantadas nas ruas de Paris, que derrubaram os Bourbons do seu trono francês. A revolução, estimulada e liberada pela burguesia francesa, resultou na fuga de Carlos X, temeroso de desdobramento revolucionário semelhante à de 1789, que haviam resultado na decapitação de seu irmão Luís XVI. De 1830, também chamada de Jornadas de Julho, estancou o avanço reacionário iniciado com o Congresso de Viena de 1815. A repercussão foi tão grande na Europa que, de certa forma, atingiu no Brasil também, desde 1824. Dom Pedro I ele impôs um governo absolutista com base na Constituição outorgada de 1824. A retomada liberal europeia, que culminou na Revolução de 1830, tinha no Brasil como representante o jornalista Libério Badaró, assassinado em novembro de 1830 por partidários de Dom Pedro I. Esse acontecimento, somado aos eventos liberais da Europa, levaram à Noite das Garrafadas de 1831, enfrentamento de brasileiros contra partidários do imperador, que levaram à abdicação de Dom Pedro a 7 de abril de 1831. O poder foi ocupado por Luís Filipe, que era conhecido como Rei Burguês ou Rei das Barricadas, representante de um avanço liberal que repercutiu por toda a Europa, pois impulsionava o entusiasmo das nações prejudicadas por medidas do Congresso de Viena. A Bélgica proclamou a sua independência da Holanda, e a Alemanha, a Itália e a Polônia, elas iniciaram as lutas nacionais contra a dominação estrangeira. A Revolução de 1830 sepultou totalmente a reação do Congresso de Viena, motivando uma vaga de Império Revolucionário e acabando na Revolução de 1848 e entre outros movimentos nacionalistas da época. Na França, Luís Filipe revisou a Constituição de Bourbons, que reforçando poderes liberais, inclusive abolindo a censura e caráter oficial da religião católica e mantendo o voto censitário. Os opositores a Luís Filipe organizaram reuniões populares de manifestação contrárias ao rei burguês. Referência às reuniões políticos em restaurantes condenados ao regime. Após mais de 60 reuniões, quando o ministro Guizot decidiu proibi-las em fevereiro de 1848, descontentamento gerencializado explodiu, dando início à Revolução de 1848. Ela foi transformada em uma verdadeira guerra civil. Mais de 3.000 pessoas foram fuziladas e 15.000 foram deportadas para as colônias de Carvagnac, conhecido como Carniceiro. Garantiu a vitória da burguesia assumindo o governo até novembro, quando foi aprovada a nova Constituição Republicana. Segundo essa Constituição, o poder legislativo caberia a uma Assembleia eleita por sufrágio universal por 3 anos, e o poder executivo ficaria a cargo de um presidente eleito por 4 anos. Em 10 de dezembro de 1848, os franceses elegeram seu presidente, Louis Bonaparte, sobrinho do imperador Napoleão I, e, portanto, uma figura carismática, em que se via a possibilidade da restauração da glória vivida pelo país naquela época em que Napoleão era imperador. A Comuna de Paris foi o primeiro governo operário da história.
fundado em 1871 na França. A história moderna conta que algumas experiências de regimes auto-intitulados comunais, que eram feitos por grupos distantes de outras cidades. Durante a Guerra Franco-Prussiana, o pessoal da Assembleia Nacional Francesa elegeram a maioria de deputados monarquistas, que era francamente favorável à capitulação ante a Prússia. A Comuna de Paris, considerada por alguns estudiosos a primeira república proletária da história, adotou uma política de caráter socialista que era baseada nos princípios da Primeira Internacional dos Trabalhadores. Nisso, tanto Marx quanto Engels, eles argumentaram que a Comuna de Paris foi um exemplo da ditadura do proletariado. Oi, gente. Oi, prof. Agora é o momento de fazermos algumas perguntinhas para ver se vocês conseguiram entender mesmo os assuntos que abordamos neste vídeo. Eu vou começar fazendo 3 perguntinhas sobre as revoluções de 1830 a 1848. Primeira pergunta. Assinale a alternativa correta em relação à chamada Primavera dos Povos. Letra A. A Primavera dos Povos não influenciou a formação dos movimentos sociais do século XIX. Letra B. Foi uma revolução brasileira, mas que atingiu também outros países do Cone Sul. Letra C. Houve influência da Primavera dos Povos no Brasil através do movimento dos seringueiros. Letra D. A atribuição colocada ao movimento revolucionário francês em 1848, que derrubou a monarquia de Luís Filipe e trouxe à discussão a exploração burguesa e dominação política. Ou letra E. A influência da Primavera dos Povos se restringiu às preocupações francesas do período. Agora eu vou dar 3 segundos para vocês tirarem print para resolverem essa questão. Pronto! Agora eu vou revelar qual é a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra D. A atribuição colocada ao movimento revolucionário francês em 1848, que derrubou a monarquia de Luís Filipe e trouxe a exploração burguesa e a dominação política. Foi uma revolução que teve caráter liberal, socialista e nacionalista. Segunda pergunta. Assinale com V de verdadeiro ou F de falso para as afirmações abaixo sobre as revoluções de 1848 ocorridas na Europa. Primeira afirmativa. A origem desses conflitos foi o levante espanhol anti-absolutista de 1848. Bom, essa parte eu vou já falando, lendo as afirmativas e explicando se é verdadeiro ou falso. Então, se vocês quiserem tirar um print agora, vocês podem tirar, antes de eu ir explicando. Vou ler de novo. A origem desses conflitos foi o levante espanhol anti-absolutista de 1848. Essa afirmativa é falsa, pois foi uma revolução que derrubou o rei burguês Luís Filipe na França. Então, não levantou o espanhol, não levantou Luís Filipe. A revolução quis derrubar esse burguês. Segunda afirmativa. A principal meta dos revolucionários foi o restabelecimento do absolutismo nos países europeus. Falsa também. Pelo contrário, o objetivo era eliminar o absolutismo nos países que ainda havia vestígios do antigo regime. Eles queriam eliminar totalmente esse regime absolutista. Terceira alternativa, os revolucionários foram extremamente heterogêneos, representando ideologias e setores sociais diversos. Verdadeiro, é verdade. Eles agregaram todos os grupos, burgueses, pobres, trabalhadores,
a todos os grupos e os diversos interesses deles, né? Verdadeira. E a última é: os efeitos dos conflitos foram sentidos, inclusive no Brasil, como demonstra a revolta da Paireira. É verdade também, verdadeiro. Os liberais republicanos pernambucanos foram influenciados, né, para esses sentidos, inclusive no Brasil. Então, a sequência correta ficou falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, que é a letra D. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E a terceira e última pergunta sobre as revoluções de 1830 e 1848 é: em 1830, o rei Carlos X, líder dos ultrarrealistas da França, desfechou com um golpe com a intenção de restaurar o absolutismo, o que resultou nas Jornadas Gloriosas de Julho em Paris, que tiveram como consequência letra A, proclamação da República, em que se destacou Luiz Bonaparte, que organizou o Partido da Ordem. Letra B, liquidação do absolutismo dos Borbões e a instalação de uma monarquia liberal sobre o governo de Luís Filipe de Orleans. Letra C, instauração do governo Comitê de Salvação Pública e a declaração de guerra à Santa Aliança. Letra D, conquista do México para desviar a atenção política interna e restaurar o prestígio dos Borbões. Ou letra E, enunciação da doutrina Monroe, prevendo a conquista do oeste dos Estados Unidos pela província francesa do Quebec. Não se fala muito bem essa parte. Pronto, podem tirar o print. 1, 2, 3. E a resposta certa é a letra B, liquidação do absolutismo dos Borbões e a instalação de uma monarquia liberal sobre o governo de Luís Filipe de Orleans. O senhor Carlos X, ele foi o último monárquico a governar a França. Ele veio depois de Luís XVIII. E a partir daí, foi Luís Filipe e eles queriam acabar com isso, né? Acabar com o absolutismo. Agora, vamos resolver os exercícios sobre o nosso outro assunto, a Comuna de Paris. E vamos para a nossa primeira pergunta. Considere as seguintes afirmações sobre a Comuna de Paris. Primeiro, ocorreu como um desdobramento imediato da crise provocada pela queda de Napoleão III e a consumação da derrota francesa ante a Prússia em 1871. Segundo, apresentou importantes medidas de cunho popular progressista, visando dissolver o exército permanente, separar a igreja do Estado, instituir o ensino gratuito e entregar as fábricas à direção dos trabalhadores. Terceiro, constitui o exemplo histórico europeu mais bem-sucedido no século XIX, de conquista do poder pela burguesia liberal. Quais estão corretas? Letra A, apenas a primeira. Letra B, apenas a segunda. Letra C, apenas a terceira. Letra D, apenas 1 e 2. Ou letra E, apenas 1 e 3. Esse é o momento que nós damos 3 segundos para vocês tirarem print ou pausarem o vídeo para tentar resolver as questões e logo após fazemos a verificação das respostas corretas. E a resposta correta é a letra D, que era a alternativa 1 e 2. Isso porque a burguesia liberal não conseguiu impor suas aspirações políticas dentro da organização política da Comuna de Paris. E vamos para a segunda questão. Analise as duas imagens abaixo sobre a Comuna de Paris. Logo aí abaixo temos a imagem A e a imagem B. Ambas fazem uma retratação da Comuna e também da figura feminina. Sobre as duas imagens é correto afirmar que, letra A imagem A é positiva em relação à Comuna de Paris. Letra B, a imagem B é negativa em relação à Comuna de Paris. Letra C, a imagem B é uma celebração à participação feminina nos confrontos. Ou letra D, a imagem A retrata a Comuna de Paris como uma mulher que está construindo uma nova Paris.
E a alternativa correta é a letra C. Isso porque a imagem B é uma retratação do papel desempenhado pelas mulheres na defesa da Comuna de Paris, evidenciando o princípio de igualdade entre os sexos pregado pela Comunardes. E vamos para a nossa terceira e última pergunta, que é: quando foi a Comuna de Paris? Letra A, 18 de março de 1871 a 28 de maio de 1871. Letra B, do dia 27 de março de 1871 ao dia 23 de dezembro de 1871. Letra C, 14 de março de 1871 ao dia 27 de maio de 1871, ou letra D, 16 de março de 1871 a 28 de maio de 1871. Daremos 3 segundos para a resolução. E a resposta correta é a letra A. A Comuna de Paris foi a primeira tentativa da história de criação e implantação de um governo socialista, e ela teve início com a Revolução Proletária na capital francesa, durando de 18 de março a 28 de maio de 1871.